Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Boa tarde, está começando o programa Viver é Melhor de hoje. Esse é o nosso brado contínuo pela vida, pela saúde, pela perseverança no bem, pela paciência, por tudo o que é bom. Quando nós optamos esperar mais um pouco, tentar mais um pouco, fazer mais um pouco, nós estamos optando pela nossa saúde, pela nossa felicidade. Esse é o nosso compromisso diário. E nós temos ferramentas, temos aprendizados que nos ajudam a sempre superar mais um pouco as nossas dificuldades. O conhecimento é uma dessas bases. E o conhecimento de qualidade. Informações que nos ajudem a compreender melhor a nossa vida, que possam ser transformadas em atitude. E a gente procura isso todos os dias aqui no Viver é Melhor. Também a nossa transformação interna, o fortalecimento espiritual, precisamos de todas essas bases bem fortalecidas para que a gente consiga realmente alcançar os nossos objetivos. E é por isso que o nosso convite a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, é sempre se interessar pela sua saúde de forma completa. Espírito, corpo e mente bem cuidados. Hoje nós vamos falar, é claro, sobre estes temas e nós trazemos como destaque para você hoje um assunto que cada vez mais tem preocupado a população porque ele está muito associado, pelo menos ao que a gente percebe, ao envelhecimento. Vamos falar sobre a doença de Parkinson. Nós vamos conversar hoje sobre essas doenças que são chamadas de degenerativas ou neurodegenerativas e que têm aparecido cada vez mais nas famílias. Como lidar com elas? Como deve ser o tratamento? Será que dá para reverter o que já foi perdido? E prevenção? Será que é possível? Muitas perguntas serão respondidas ao longo desse programa hoje e nós queremos saber também quais são as suas dúvidas sobre o tema. Por isso, se você quiser participar do Viver é Melhor, o convite já está feito. Ligue para nós, 0310 07 940, o telefone sempre à sua disposição. O WhatsApp também, cada vez mais fácil de participar do programa. É só adicionar a Boa Vontade TV aos seus contatos e mandar para a gente a sua mensagem, 99801-1242, código de acesso 11. E se você quiser mandar uma pergunta, se for possível, se você não achar problema nisso, coloque seu nome e a sua cidade para a gente saber direitinho de onde você é, se é homem ou mulher. Às vezes faz diferença para ajudar a entender, inclusive, a pergunta que a gente vai responder. E se você ainda não baixou o aplicativo Boa Vontade no seu tablet ou no seu celular, faça isso hoje. Pode deixar fazendo enquanto acompanha o programa, porque é rápido, o aplicativo é gratuito. E quando você baixa ele no seu celular, é só apertar um botão e pronto. Você já pode assistir a programação da Boa Vontade TV 24 horas, o que passa na TV. Você vai ver também na internet. Já dá para participar enquanto assiste, você deixa ali a telinha da televisão passando e você já manda mensagem de texto. Pode ser de áudio, pode ser uma foto, se você quiser que a gente veja uma imagem para entender melhor a sua pergunta, por exemplo. E todas essas formas também são disponíveis para que você participe da corrente ecumênica de orações. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, assim como é bem-vinda também a nossa convidada. Hoje nós recebemos a doutora Simone Almorim, neurofisiologista clínica. Doutora, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Vamos ficar aqui já, porque a doutora vai ajudar a gente a entender melhor sobre a doença de Parkinson e outras. Mas fazendo a apresentação, a doutora Simone é doutora em neurociências pelo Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, USP, diretora clínica da Clínica Vita. E hoje nós estamos recebendo essa especialista para falar sobre um grupo de doenças que a gente tem cada vez mais visto nas famílias. Ah, meu avô tem, minha avó tem, ou mais notícias. Realmente, doutora, a gente tem cada vez mais a incidência das doenças degenerativas ou neurodegenerativas, inclusive, tem diferença nessas duas coisas? Hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque sanar essas dúvidas é sempre importante para a população, né? Eu acho que a população está cada dia mais sedenta de informação e a gente deve isso, a comunidade médica precisa esclarecer cada vez mais. Então, assim, com o aumento da longevidade, com o aumento da sobrevida da população, que isso vai acontecer ao longo dos anos aí, a gente vê um aumento das doenças neurodegenerativas e das doenças que acometem a terceira idade, principalmente. Então, a doença de Parkinson, ela é uma delas. E o que é a doença neurodegenerativa? A doença neurodegenerativa é uma doença neurológica que evolui com uma degeneração. Quer dizer, as células do cérebro, por algum motivo, elas deixam de funcionar. Ou elas, no caso da doença de Parkinson, elas deixam de produzir uma substância que é muito importante para o nosso organismo. No caso aqui, a dopamina. É a dopamina que
auxilia a gente, ou que faz com que a gente tenha todos esses nossos movimentos coordenados. Se eu quero pegar algo, eu sei que eu tenho que levar o braço, tirar, mas isso é tudo muito automático. Então, é o nosso cérebro trabalhando sempre no automático. Por alguma razão, essas células param de funcionar, existe uma diminuição dessa substância no cérebro e aí os sintomas da doença começam a aparecer. Há degenerações de vários tipos, então. Exatamente. E o tipo de degeneração, ou o defeito, digamos assim, que começa a aparecer, é que vai acabar dizendo qual é a doença, qual é a consequência que vai surgir. Exatamente, qual o sintoma que o paciente vai apresentar. É um grupo que a gente sempre pensa no Parkinson, Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa, são as mais incidentes na nossa população. Na população adulta são as mais comuns de doenças neurodegenerativas, Parkinson e Alzheimer. São doenças diferentes, distintas, mas são as mais comuns. E geralmente associadas ao envelhecimento, sim, e a gente vai inclusive conversar durante o programa de hoje o que a gente pode fazer para tentar evitar, ou se faz parte do processo de envelhecimento lidar com essas doenças. A doutora vai explicar para a gente exatamente qual deve ser a nossa postura. Porque tem gente que acha que é assim, tô ficando velho, tem que ser assim mesmo. Será que tem que ser assim mesmo? A gente não se conforma muito com essa resposta aqui, não. E a gente vai explicar para você por quê. Agora, doutora, a senhora já explicou, então, que a doença de Parkinson é uma degeneração dessas células que deixam de produzir a dopamina. A dopamina é uma... Nós chamamos um neurotransmissor, é uma substância química que tudo no nosso cérebro funciona meio como estímulos químicos. Então, é uma substância química que é produzida pelas células do cérebro, por um grupo de células específicas, como a gente tinha na imagem anterior. Então, existe uma região específica do cérebro, não é só essa, mas essa é a principal. Existe uma região específica do cérebro onde essas células aqui são responsáveis por uma produção maior de dopamina. E acontece aqui uma degeneração. Por algum motivo, essas células param de secretar, param de funcionar. Então, existe uma morte dos neurônios das células do cérebro que tem essa função. Então, começa nessa região e algumas outras do cérebro também. Com o número de pessoas idosas aumentando, a gente imagina que o número de pessoas com Parkinson também vai aumentar. Correto? É direta essa relação? É direta porque a população vai envelhecer. Então, nós teremos um número maior de pessoas idosas na população do que a gente tinha em décadas atrás. Então, é diferente agora do que a gente fala da população idosa na década de 80, na década de 90 e nos anos seguintes a ideia é que a gente tem um número maior. A pirâmide começa a inverter e a gente tem um número maior de idosos. No Brasil, a incidência é semelhante ao restante do mundo? A incidência do Parkinson é bem semelhante ao redor do mundo. Ela fica em torno de 1 a 2% da população. Então, é uma incidência relativamente baixa, mas que tem um grande impacto na população e no paciente, que é o portador da doença. No Brasil, dados do Ministério da Saúde, aqui a gente conte aí com cerca de 200 mil pacientes com doença de Parkinson. Então, acaba sendo um número expressivo. 200 mil pacientes já diagnosticados? Já diagnosticados. Ou estimativa? Talvez tenha gente com Parkinson que ainda não foi diagnosticada. Com certeza nós temos pessoas com Parkinson ainda não diagnosticadas. Por que será, né? A gente vai entender mais sobre isso, inclusive. Doutora, vamos nos sentar, por favor, fique à vontade. E a gente vai começar logo nesse primeiro bloco do programa, esclarecendo alguns mitos e verdades, algumas dúvidas que são bem frequentes com relação ao Parkinson, porque essas doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento são carregadas de preconceitos ou de mitos que foram construídos e que muitas vezes a gente acha que é verdade e acaba levando em consideração para decidir os nossos hábitos ou a forma como a gente vai encarar um tratamento. Então, a gente começa agora com mitos e verdades a respeito do Parkinson. E a doutora já vai começar trazendo para a gente uma primeira pergunta. Ter uma pessoa com Parkinson na minha família aumenta as chances de eu também sofrer com a doença? Isso é mito ou é verdade? E mito. Em parte é mito. A doença de Parkinson ela é esporádica em mais de 80% dos casos. O que é isso, esporádico? É aquele caso que é o novo da família, que surgiu, que apareceu. É o primeiro no histórico. Exato, ninguém tinha. Temos Parkinson de herança genética, temos os Parkinsons que nós chamamos de familiar, mas esses são mais raros e uma parcela muito pequena da população com Parkinson. Então, é um mito, o que é bom por um lado, mas preocupante por outro. Quer dizer que se você não tem nenhum caso na família, pode ser que você tenha. Então, nunca pode descartar essa possibilidade. Porque você fala assim, na minha família a gente não sofre com isso. No caso do Parkinson não dá para ter... Mas também não podemos viver sobre a sombra de uma doença que nem existe na nossa família. Então, isso tem que ser
a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Exatamente como você falou, que o Parkinson ele é tão carregado de preconceito, de estigma com o paciente, a gente não pode, porque eu não tenho ninguém, viver assim, será que vai Sempre ter? Não, será que é? A gente tem que viver a vida, tem que manter com tranquilidade. Isso, e tomar todas as prevenções para uma vida saudável. Inclusive, saudável desse ponto de vista, porque às vezes, já até se fala hoje, tem gente que fica tão preocupado com saúde que vira doença. Exatamente. Que vira uma paranoia na saúde, alimentação 100%, tudo tem que ser tão perfeito que já vira uma doença, porque vira um desequilíbrio. Exato, então o vizinho teve, o primo teve, não sei quem teve, eu vou ter também, qualquer outra doença, não só Parkinson. Então, não, vamos viver a nossa vida, cada indivíduo é único, cada indivíduo vai desenvolver seu potencial ali para a saúde. Vamos com calma e perseverança, que a gente vai conseguindo dar conta do resultado, das coisas que acontecerem no dia a dia. Próxima pergunta. Alzheimer tem relação com Parkinson? Mito ou verdade? Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa que também afeta a mesma faixa etária do Parkinson, tem seu pico de incidência na terceira idade, por volta da sexta, sétima década, então aquele paciente com 50, 60 anos ali. Só que são doenças distintas, elas atingem áreas diferentes do cérebro e têm também sintomas neurológicos um pouco diferentes. Então, o neurologista é o profissional que vai conseguir detectar exatamente se aquele paciente tem sintomas de doença de Parkinson, se ele tem sintomas de doença de Alzheimer. O médico que vai tratar também é o mesmo? Exatamente. Uma pessoa que tem uma chance maior de ter a outra? Olha, essa relação ela não é comum. Tá. Então, ele vai desenvolver uma ou ele vai desenvolver outra. Cada doença é uma, então isso é um mito, elas não têm relação entre si. Agora, uma outra dúvida aqui. A pessoa com a doença de Parkinson não consegue trabalhar? Isso é um mito ou é uma verdade, doutora? Também é um mito, porque o Parkinson ele é uma doença insidiosa. O que isso quer dizer? Ela é uma doença que começa muito devagar. Ela evolui, ela é degenerativa, mas a progressão dela é lenta. Então, o paciente que começa, de repente, ele evolui muito rápido, o médico tem que estar atento, porque isso pode não ser Parkinson. Então, do paciente começar os sintomas motores, que são os tremores, que a gente vai conversar um pouquinho mais ao longo do programa, mas os sintomas motores começarem, esse paciente ir para poder evoluir para uma cadeira de rodas, ou para não conseguir deambular, ou para um quadro mais grave, um estágio mais avançado da doença, isso leva em torno de uma década. Então, é uma doença progressiva, degenerativa, mas de uma evolução relativamente lenta, com sintomas motores. E neste início, o paciente ele pode trabalhar. Hoje em dia, a gente tem tantas opções aí de trabalho, não necessariamente ele tem que sair, ele tem que pegar ônibus, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Muita gente trabalha de casa. A doença de Parkinson, ela não afeta a inteligência, a capacidade intelectual do paciente. Isso só vai acontecer em idades mais avançadas, no estágio mais avançado da doença. Então, é um paciente que tem um potencial. E ele pode, e é até bom para ele que ele se ocupe, que ele continue. Mas eu fazia certa atividade, agora eu não posso fazer essa. Não, então vamos readequar. Encontrar uma nova aptidão, uma nova atividade. Exatamente, vamos nos reinventar. Então, se você não podia fazer desse jeito, vamos tentar fazer por aqui. Uma nova profissão ou atividade que seja próxima do que se fazia antes. Então, manter o paciente ativo é muito importante. Acho que essa é uma informação importante, especialmente para quem recebe o diagnóstico. Sim. Porque quando a pessoa recebe, ela já vai pensar em tudo de ruim que vai acontecer. A gente nunca planeja tudo de coisas boas que virão. Eu vou perder o emprego, eu vou parar de fazer o que eu gosto. E tem que ter esse tipo de informação para ter um pouco mais também de tranquilidade no momento do diagnóstico e não piorar, inclusive, a condição de saúde. Porque Exatamente. é um paciente que pode ter, inclusive, associado a depressão e outros problemas também de origem emocional e mental, não é, doutora? Exatamente. Aí a gente vê o quanto a gente tem que dar as informações de forma completa para o que pode ser bom, mas também do que pode ser ruim, né? A gente tem que ter esse cuidado. Agora a pergunta de um telespectador, de um jovem lá de Campinas, São Paulo, é o Pedro Silva. Pedro, comprovando que jovem também se interessa por saúde, não é só assunto de quem está mais velho, não. Isso é muito bom, muito obrigada pela participação. Ele tem 15 anos e quando ele fica nervoso ou ansioso ou muito estressado, ele começa a tremer e ele conta que não consegue parar enquanto ele não relaxa, fica um pouco sem o controle disso. Isso pode ser um sinal da doença de Parkinson? Olha, tem algumas coisas que falam contra aí a doença de Parkinson,
principalmente começando pela idade. Então, ele é um adolescente, um jovem de 15 anos, isso não é comum, o Parkinson nessa idade, temos formas, mas são muito raras. A outra é a questão muito relacionada à ansiedade. Nós temos uma outra condição muito mais benigna, descrito até como tremor essencial familiar benigno, que geralmente é aquela família que vem assim, o pai treme, o irmão treme, a irmã treme, todo mundo treme. Então, é um tremor mais rítmico, é um tremor que ele pode, geralmente é de atitude, assim, quando ele vai pegar alguma coisa, ele vem para pegar o copo, ele já está tremendo, e muito relacionado ao fator da ansiedade. Então, sempre que a pessoa está mais estressada, mais cansada, mais tensa, aí treme mais. Aí aquele tremor que às vezes ele é bem discretinho, ele fica mais importante, mais evidente, isso incomoda no momento de um a nervosismo. Família. Exatamente, no momento do nervosismo. nervosismo. Mas é um risco maior de ter não Parkinson? Tem associação não tem do tremor essencial com a doença de Parkinson. Então, são distintos também. Programa Viver é Melhor, conversando nessa tarde sobre Parkinson, uma doença neurodegenerativa. A gente já aprendeu isso aqui no primeiro bloco. Cada vez mais comum na nossa população, associado ao envelhecimento, por isso é um assunto de interesse geral. E logo nós vamos continuar explicando sobre os sintomas e responder a pergunta que a gente deixou do bloco anterior, se é um mito ou uma verdade, que o tremor, que é o que nós primeiramente associamos ao Parkinson, pode não ser o sintoma inicial da doença. O que será que vai aparecer antes, então? A doutora vai explicar isso para a gente já. Mas antes eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores, especialmente de Botucatu, no interior paulista, a Patrícia Delmando, Gavinho Jacinto, sempre acompanhando o nosso programa. Patrícia, muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Ela pede orações por seu lar, por sua família, por sua vida conjugal. Todos os nomes já estão inscritos na corrente ecumênica de orações do programa Viver é Melhor. Muito obrigada a você e todos que estão nos assistindo. Quem quiser participar também, fique à vontade. Peça por você, por aqueles que você ama. Ligue 0310 07 940 ou mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 99801 1242, código de acesso 11. Bom, doutora Simone, vamos agora para esse tema que, com relação ao Parkinson, acho que é bem importante, que é falar de sintomas. Essa pergunta que a gente já deixou preparada para esse bloco, é um mito ou é uma verdade? Pode ser que o tremor não seja o primeiro sintoma da doença de Parkinson? O tremor é um dos primeiros sintomas motores, de movimento, e geralmente é ele que leva o paciente ao consultório médico. Mas antes disso, o paciente provavelmente, quando nós tiramos a história do paciente, conversando com ele, nós vemos que já existiam alguns sintomas não motores, não de movimento, que já estavam ali e que agora só veio numa sequência, né? Na história natural da doença de Parkinson, cerca de 5 a 10 anos antes do tremor aparecer, a gente já pode notar alguns sintomas. Então, sintomas motores não são os primeiros? Não são os primeiros. Qual é, então, esse... É muito comum a gente encontrar na história do paciente com Parkinson uma associação com depressão, uma constipação importante, e uma diminuição ou perda do olfato. Então, é aquele paciente que eu tinha mesmo uma dificuldade para sentir o cheiro. Eu senti o cheiro do perfume, agora eu não sinto mais. Então, assim, esses sintomas são bem comuns e associados à doença de Parkinson. Contudo, a gente também não pode, talvez seja até uma próxima pergunta, se assim, doutor, mas eu tenho depressão, então eu vou ter Parkinson. Ou já tenho constipação intestinal, como é que eu vou saber? Por isso eu vou ter Parkinson. Então, não é para a gente entrar nessa preocupação, assim, de que se eu tenho sintomas isolados. Depressão tem uma alta prevalência na população, obstipação intestinal tem uma alta prevalência na população. O que acontece é que quando nós juntamos todos os sintomas. Mas isso a gente só consegue muitas vezes definir quando o paciente chega ao consultório médico com tremor. Então, é uma história que a gente olha meio para trás. Porque dificilmente ele vai no neurologista porque ele está perdendo o olfato. E muitas vezes ele nem percebe, a gente vive numa correria tão grande, e você não dá muita atenção para detalhes. Vai se adaptando àquela nova condição e vai levando. Mas o tremor é um dos primeiros motores, mas nós temos sintomas não motores no Parkinson. No bloco anterior, quando a gente respondeu a pergunta do jovem ali de Campinas sobre o tremor na ansiedade, a senhora deu características do tremor essencial, não é isso? Isso. Que é um tremor na atitude, a pessoa vai pegar alguma coisa e começa a tremer. O tremor do Parkinson é diferente? O tremor do Parkinson ele é um pouco diferente. O tremor do Parkinson ele é basicamente um tremor de repouso.
Então, é aquela pessoa que quando ela para de fazer alguma atividade, ou quando ela senta, ou quando ela começa com um tremor na mão. E geralmente ele começa de um lado, depois com a evolução da doença, ele vai evoluindo para os dois lados do corpo. Então, é um tremor fino e é um tremor como se fosse, a gente trouxe até aqui uma moedinha, mas é como se fosse um contar de moedas, um separar de moedas, assim. É um tremor... Como se ele tivesse... Isso, como se ele tivesse nesse movimento, assim. Tivesse contando moedinhas, mas sem nada as na mão. Sem as moedinhas na mão. Então, é aquele vovozinho, aquele senhor que está parado e aí ele fica com esse movimento de mão. Em repouso. Em repouso. Se ele está parado e vai pegar um copo, vai continuar tremendo? Com o avançar da idade, com o avançar da doença, esse tremor ele também evolui. Ele também pode aumentar e progredir e aí ele ter o tremor em todo o momento, em toda a circunstância da vida dele. E aí, quando ele vai pegar, ele tem. A diferença do tremor essencial é que o tremor essencial ele é basicamente de intenção. Se o paciente está em repouso, ele praticamente não tem ou não demonstra o tremor. E o essencial é muito desencadeado pela ansiedade, como nós já falamos anteriormente. O Parkinson não tem essa relação com a ansiedade. Então, ele é um tremor constante, arrítmico, de baixa frequência. E nesse movimento meio de, como se fosse um coçar, moedinhas, contar a cédula. E é de um lado só, doutora? Geralmente começa unilateral. Depois pode E aí evolui para os dois lados. Além desse sintoma, que é bem característico, alguma outra alteração que acontece? Algum sintoma motor? Os principais sintomas motores, a gente tem que ter três pilares para a gente fazer um diagnóstico clínico de doença de Parkinson. Então, seria o tremor. O outro é a bradicinesia. O que é a bradicinesia? É aquela lentidão para fazer os movimentos, mas, na verdade, não é nem tanto para fazer, é para começar. É aquele paciente que passa, por exemplo, o movimento que a gente faz de levantar. Então, eu me levantei. Automático, não penso para esse. Quer sentar? Quero me sentar, eu me sento. O paciente com Parkinson, ele tem uma dificuldade para iniciar o movimento. Então, é aquele paciente que eu quero me levantar, mas eu tenho que pensar como é que eu vou fazer esse movimento. Tudo ele tem, é um movimento, porque o outro sintoma motor muito comum e frequente é a rigidez. Então, esse paciente ele é meio rígido, ele é meio assim, parado, rígido mesmo. E todos os movimentos ficam mais dificultados. Então, ele tem o que a gente chama de rigidez mais a bradicinesia. É comum na marcha, então ele ficou de pé e aí ele precisa caminhar. Nós caminhamos, sem pensar no ato que nós estamos fazendo. Ele precisa, muitas vezes, ele fica em pé ali, ele olha o caminho, ele sabe o movimento que ele tem que fazer, mas ele não sai do lugar. Quando ele consegue e sai, muitas vezes ele tem uma marcha curtinha, pequenininha. Então, essa marcha também ela é bem característica do paciente com Parkinson. É como se assim, eu vou preparar para ir e vou. Aí, quando ele vai de uma vez, mas naquela receio... Uma marcha diferente. Diferente. Passinhos curtos e mais rápidos um pouco. Importante lembrar que o paciente ele tem uma alteração de equilíbrio muito importante. Então, esse paciente é um paciente assim, que é muito fácil dele cair, porque ele perde, a gente tem por instinto, se eu sinto que eu vou cair, ou eu me encosto, ou eu levo a mão para frente para proteger meu corpo, para proteger a cabeça. O paciente com Parkinson, ele perde essa capacidade instintiva de se proteger. Que não tem essa agilidade, inclusive. Não tem essa agilidade por conta da rigidez e tudo. Então, é um paciente que na prevenção de quedas, depois a gente pode falar, mas é um paciente muito suscetível à queda. Então, muito cuidado com o paciente com Parkinson, principalmente pela perda de equilíbrio que ele tem. A senhora está dando essas explicações, eu estava lendo aqui a pergunta que chegou de uma telespectadora, que com certeza já ajudaram a entender a sua dúvida, né, Ivânia? É a Ivânia Maria, do Livramento Paula, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, que conta que um integrante da família dela foi diagnosticado com a doença de Parkinson somente pelo seu caminhar. Mas ela pergunta o seguinte, ela tem uma dúvida. É possível apenas pelo caminhar diagnosticar se o paciente tem esse problema? Ela fala que o parente dela já não caminha há anos devido à depressão. Mas se a senhora explicando as características do caminhar, já pode ter sido uma confirmação, de repente. Exato. Pelo caminhar, nós já conseguimos fazer uma suspeição. Olha, esse paciente tem uma marcha parkinsoniana.
tem um jeito de andar do paciente com doença de Parkinson. Isso não quer dizer que ele tenha Parkinson. Aí, nós vamos precisar sentar com esse paciente, fazer uma história clínica muito bem feita, buscar esses outros sintomas que nós já conversamos, fazer um exame neurológico adequado, fazer esses outros achados, busca de equilíbrio, de coordenação, de força. Associa, de repente, a depressão e vai juntando fatores. Exatamente. Para, no fim, o neurologista conseguir fechar o diagnóstico ou fazer esse diagnóstico de doença de Parkinson. Mas a marcha é, sim, um indicador forte da doença. Aquele que nós abrimos assim e falamos, nossa, pode ser, vamos investigar. Talvez não tenha sido o único sintoma, não é, Ivânia? Mas ajudou a confirmar o diagnóstico. Mas em caso de dúvida, doutora, vale a pena perguntar de novo para o médico, você tem certeza? Sim, ou procurar uma outra opinião? Porque sempre. O paciente, o familiar, o cuidador, ele tem que se sentir confortável. Então, essa relação médico-paciente, ela é importantíssima e imprescindível. A confiança e o respeito, ele tem que ser bilateral. Então, se o paciente ele não se sente confortável, não se sentiu, ele tem direito a ouvir uma segunda opinião. E muitas vezes o que acontece são doenças degenerativas, são doenças que ninguém quer ouvir que o seu familiar, que o seu ente querido, Sim. que o seu tem. Então, o paciente também, ou o familiar, ele passa por um processo que nós chamamos de um processo de negação, que é normal, que isso acontece com todo mundo. Então, não é, eu não quero aceitar. Não, ninguém quer aceitar uma notícia ruim. Ninguém quer receber esse tipo de diagnóstico. Uma doença ruim. Sim. Então, muitas vezes o médico fez tudo certinho, o médico fez o diagnóstico correto, só que o médico foi portador de uma notícia ruim. Então, no meu íntimo, o que eu quero? Eu quero buscar alguém que me dê uma notícia um pouco melhor. Então, aí é que às vezes acontece do paciente ficar procurando um e outro e outro. Exato. Mas sempre que tiver dúvida, ele tem que buscar por respostas. E a gente vai retomar a conversa com a doutora Simone, especialista que está hoje esclarecendo a gente sobre o assunto, neurofisiologista clínica, doutora Simone Amorim. E a gente vai falar agora sobre uma dúvida que é muito comum, quando a gente pesquisa na internet, tem um monte de gente contando sobre o assunto, que é a mudança na escrita do paciente que tem Parkinson. Isso é verdade, doutora? A pessoa, quando tem a doença de Parkinson, muda o jeito de escrever? A letra fica diferente? Sim, a letra fica diferente e isso é um contínuo, quer dizer, existe uma evolução também nessa letra, na piora dessa letra. Então, o paciente, por conta do tremor, mais a rigidez que ele apresenta e aquela dificuldade em iniciar o movimento, então a letra dele tende a piorar muito, a caligrafia. É aquele paciente que chega e ele ou o cuidador falam, olha, mas a letra dele era muito bonita e agora ela é redondinha e agora ele não consegue ficar na linha. Ou mesmo na letra a gente percebe um tremorzinho, né? Que não é uma linha mais, é um tremor. A gente percebe o tremor na letra, é interessante. A coordenação também. Então, se pegarmos uma espiral e pedirmos para o paciente desenhar uma espiral, então ele já não consegue desenhar essa espiral, ela já vai ficar mais prejudicada e não vai sair na forma que deveria. Então, a letra vai mudando conforme a doença vai evoluindo. Mas esse não é um sintoma inicial? Ou pode ser? Pode ser que a pessoa desconfie pela mudança na letra? Ela vai desconfiar principalmente por causa do tremor, né? Então, vem o tremor e o que piora muito a letra é o tremor e a rigidez. Eles vêm meio que juntos, né? É um piorando o outro. Então, é uma verdade, a letra realmente vai mudar. E essa é apenas uma das manifestações da doença de Parkinson. E a gente vai começar a falar de tratamento agora. No bloco anterior, a senhora falava sobre os vários sintomas, aqueles 3 pilares das transformações, das mudanças motoras que acabam ajudando. E tem que fazer algum exame, doutor? Ou só pela observação do paciente, pelo que ele vai contar e essas mudanças, já dá para ter certeza que é Parkinson? Olha, a história clínica ela é muito importante, então a gente costuma dizer na medicina que a história ela é o principal. Então, assim, onde a gente vai tirar mais importante, muito mais importante que o médico gaste ali muito mais tempo da consulta conversando com o paciente, tirando uma história adequada, do que pedindo exame, passando e pedindo exame. Então, assim, a clínica ela é soberana. No diagnóstico da doença de Parkinson, ele é muito clínico. Nós fazemos exames de imagem, nós pedimos ressonância, pedimos tomografia, pedimos exames de, às vezes, muitas vezes, líquido da cérebro espinhal, mas são exames que nós fazemos para afastar
outras doenças e outras possibilidades, porque via de regra na doença de Parkinson eles são normais. Então, o neurologista, ele se vale muito da clínica do paciente e do exame neurológico do paciente. O exame neurológico do paciente com doença de Parkinson, ele é bastante rico e ele subsidia muito para a gente fechar um diagnóstico ou pensar no diagnóstico. Tá? Então, é um diagnóstico clínico e faz parte até do diagnóstico, da confirmação diagnóstica, é a resposta que o paciente tem ao tratamento. Muitas vezes, introduzindo a medicação adequada, que seria como se fosse uma reposição dessa dopamina. Que o cérebro parou de produzir. Que o cérebro parou de produzir, como nós falamos anteriormente. Na hora que nós repomos essa dopamina, é uma reposição entre aspas, né? Porque a gente vai oferecer uma substância que é muito próxima e o cérebro reconhece ela como dopamina. O paciente com doença de Parkinson, ele melhora bastante. Então, é aquele que o familiar, o cuidador ou ele mesmo fala, eu sei quando o remédio está acabando o efeito, porque eu começo a ter sintoma. Então, é uma medicação que a gente faz a cada 3 a 4 vezes por dia para manter o paciente ao longo do dia bem, com melhora importante desses sintomas. Então, o tratamento medicamentoso... Ele ajuda a confirmar o diagnóstico. Então, uma vez que eu penso em doença de Parkinson, prescrevo a medicação para a doença de Parkinson e esse paciente não responde adequadamente ou não responde do jeito que nós gostaríamos ou até que ele mesmo gostaria, então outras possibilidades precisam ser levantadas também. E o tratamento medicamentoso, ele só vai ter essa função de repor a substância que o cérebro deixou de produzir. Tá. Ou pode ser que outros medicamentos sejam utilizados O tratamento também. medicamentoso para a questão do neurônio que parou de produzir é este. Agora, nós fazemos o tratamento medicamentoso de todas as outras comorbidades, que são as outras sintomas que acompanham a doença. Por exemplo, se esse paciente ele tem depressão, nós precisamos tratar a depressão do paciente. Porque se suplementar só a dopamina, não vai ser o suficiente para reverter todos os outros sintomas. Exatamente, não vai ser suficiente. Se o paciente tem um distúrbio de sono muito importante, que é comum na doença de Parkinson, nós podemos medicá-lo para melhorar a qualidade de sono do paciente. Então, assim, na medida que os sintomas se mostram, esse paciente ele vai ser medicado de acordo com a sintomatologia de cada um. Tá. E é importante tratarmos não só a doença, mas como todos os sintomas associados. É importante frisar também, a doença de Parkinson ela ainda não tem cura. Não tem nenhum tratamento que vai lá e que faça essa célula do cérebro voltar a produzir ou outras células em volta passar a produzir o que aquela ali deixou de fazer. Então, o que nós fazemos é tratar o sintoma. Na medida que diminui o cérebro para de produzir, a gente vai lá e tenta ajudar colocando. E se parar de tomar o remédio... A doença volta a evoluir numa velocidade maior. A gente não vai conseguir reverter, por exemplo, a degeneração que já aconteceu. Não vai conseguir reverter. E o que a gente faz com a medicação é retardar a velocidade de progressão. Né? Eu não vou curar a doença. Se eu não tomasse, ficaria muito grave e muito mais rápido. Muito pior e muito mais rápido. E o paciente, ele se sente bem com a medicação, porque ele melhora, ele não fica tão rígido, ele não fica tão... Então, ele quer tomar a medicação, porque ele sabe que com aquela medicação ele fica melhor. Agora, tem seus efeitos colaterais, como toda medicação, até com a aspirina que a gente toma aí no dia a dia, como toda medicação, tem seus efeitos colaterais. Então, é importante esse acompanhamento muito próximo junto ao seu médico, junto ao neurologista, principalmente na introdução das medicações. Porque ao menor sinal de efeito colateral, de efeito adverso, o paciente não tolerou a medicação, então essa medicação precisa ser revista, essa dose precisa ser mudada ou a medicação mudada. Tem uma outra que nós precisamos chamar a atenção em relação à medicação e Parkinson. Alguns medicamentos que nós tomamos na vida cotidiana, medicamento para labirintite, medicamento para muita náusea e vômito, medicamentos para esquizofrenia, para distúrbios psiquiátricos, muitos deles podem levar ao que nós chamamos de um quadro parkinsoniano. Não é a doença de Parkinson, mas o efeito colateral dessas medicações pode levar ao que a gente chama de catatonia, rigidez. Porque diminui também a dopamina ou não? Alguns sim, outros não. Outros são os sintomas. Com alguns outros mecanismos de ação.
Mas é importante. Então, um neurologista, Pode quando está de frente confundir, para às esse vezes. paciente, ele precisa afastar que esse paciente, que ele chegou para mim com sintomas de Parkinson, mas ele estava tomando XYZ. Então, vamos tirar XYZ e vamos ver como é que fica? Ele volta um tempinho depois. Olha, eu melhorei bastante daqueles sintomas. Então, muito provavelmente, aquelas medicações estavam levando ao sintoma. Ou não, tiramos e os sintomas continuam. Então, tem medicações de uso que podem levar a um quadro. Exatamente. Então, por isso é fundamental. Procure o neurologista. Ao menor sinal de disfunção motora, de dificuldade de movimento, é importante que se procure o neurologista. Agora, a senhora me falava que essa é uma das doenças mais pesquisadas atualmente. Sim. Por conta da demanda, o envelhecimento da população mundial, acaba exigindo que os médicos entendam mais. O que as pesquisas têm trazido? O que a gente tem de alternativas, além do uso de medicamento, por exemplo, no tratamento? Então, assim, tanto a doença de Parkinson quanto a de Alzheimer, elas são as mais estudadas no mundo, até por conta de questão de saúde pública mesmo, porque o número é crescente de pacientes com doença de Parkinson. É uma doença incapacitante, é uma doença limitante nos estágios mais avançados. E realmente isso impacta diretamente na qualidade de vida do paciente, na sua produtividade, de toda a família. Então, todo mundo acaba sofrendo muito com o paciente com Parkinson. E o que as pesquisas, assim, elas se baseiam muito em tentar descobrir as causas. Nós não temos ainda as causas. Definir, assim, nós não temos definido qual grupo de pacientes tem mais chances de evoluir com doença de Parkinson. Então, isso é um viés da pesquisa científica, um ramo da pesquisa científica. O ramo na questão do tratamento também é importante, cada vez mais a pesquisa em cima de tratamentos mais eficientes, não tecnológicos, mas mais de ponta, mesmo com menos efeitos colaterais, tem sido buscado, tem sido procurado para a doença de Parkinson. E melhorias na qualidade de vida. Enquanto a gente não tem a cura, enquanto a gente não tem as causas, então nós temos que trabalhar o paciente que desenvolveu a doença e torná-lo o mais capaz possível. Então, integrá-lo o mais possível na sociedade, trazê-lo mais para perto da gente e tornar a vida dele muito melhor. Quando a gente vai pesquisar sobre os tratamentos para Parkinson, em alguns momentos a gente se depara com a palavra cirurgia. E a gente fica pensando, mas fazer cirurgia para quê? Como é que a cirurgia entra nesse contexto, doutora? Então, assim, a cirurgia, nós vamos deixá-la um pouquinho para lá. Vamos falar de outros tratamentos antes, que eu acho que também são bem interessantes. Tá. Então, terapias. O paciente com doença de Parkinson, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele vai precisar, não só do neurologista, mas ele vai precisar, por exemplo, de um fonoaudiólogo. Porque é muito comum no paciente com doença de Parkinson a disfagia, que é a dificuldade em deglutir. Nós fazemos esse movimento automaticamente e deglutimos. Não sei quantas vezes ao dia fazemos isso. O paciente com doença de Parkinson, ele passa a ter dificuldade na deglutição. Então, o acompanhamento fonoaudiológico é muito importante para esse paciente. A alteração da voz, então, é muito importante para o paciente ter esse treino. Terapia ocupacional, então, é um profissional muito importante para treinar atividades de vida diária com esse paciente. Esse paciente que, de repente, passou a ser instável do ponto de vista motor, que tudo para ele passou a ser mais difícil, que um simples pegar uma colher, se alimentar sozinho, muitas vezes é complicado e é difícil. Então, ter um profissional, um terapeuta ocupacional auxiliando e orientando e dando alternativas para esse paciente é muito importante. A fisioterapia motora, ela é importante, alongar, fortalecer, manter esses músculos em movimento, manter esse paciente ativo é muito importante. E aí vem o tratamento medicamentoso, como nós falamos, com medicações orais. Nós temos o tratamento que seriam tratamentos para diminuir os sintomas, principalmente os motores, no caso, a distonia cervical. O paciente com doença de Parkinson adota muita postura anômala, postura anormal. Então, é um paciente que muitas vezes ele tem uma distonia. Distonia é um movimento exagerado involuntário. O cérebro perde o comando de fazer tudo coordenado e o paciente passa. Então, o paciente muitas vezes tem uma distonia, um movimento do pescoço muito forte, mantido para um lado, ou para o outro, ou para trás, ou para frente. É muito comum esse movimento para frente. O paciente de Parkinson já chega no consultório, muitas vezes com a cabeça para frente, fletida. Então, essa distonia ela causa muita dor também ao paciente.
Então, é importante a gente lembrar da dor e tentar tratar essa dor. O paciente com dor, a qualidade de vida dele realmente cai muito e tudo fica muito mais difícil de conduzir. Então, para a questão da distonia cervical, nós temos hoje o uso da toxina botulínica. Lembrando que também não é tratamento de cura, é tratamento que visa reduzir sintomas. Sim. Então, eu quero deixar o meu paciente mais relaxado, eu quero trazer uma qualidade de vida melhor para ele. E aí eu chamo a atenção para um profissional bem experimentado, né? É importante a gente ter, como em todas as áreas que nós temos profissionais, mas é importante o paciente, o profissional, ele estar habilitado a fazer esses procedimentos, porque é importante a gente ter a dose ideal e um volume de distribuição ideal, porque eu preciso lembrar que esse paciente já tem uma disfagia de base. Então, quando eu relaxo a musculatura do pescoço dele, para ele sentir menos dor, para ele ficar mais confortável, eu também não posso piorar a disfagia que ele já tem. Então, é uma balança, é um equilíbrio muito tênue e muito difícil da gente manter, mas a toxina botulínica na doença de Parkinson, principalmente nas distonias cervicais, ela tem sido muito utilizada. Um outro sintoma que o paciente com doença de Parkinson tem muitas vezes é a cialorreia, que é a salivação excessiva. Na verdade, o que acontece? Ele não tem uma produção excessiva de saliva. O que ele tem é uma dificuldade de deglutir. Então, como ele não tem esse movimento coordenado, muitas vezes a saliva acumula. E quando acumula, muitas vezes ela extravasa pela boca. Então, é aquele paciente que chega no consultório com a toalhinha, o cuidador sempre ou aspirando, sempre em casa, está precisando aspirar. Então, a gente usa também a toxina botulínica para aplicação nas glândulas salivares do paciente. Então, nós temos 2 pares de glândulas principais, que são as maiores aqui, glândula paróstita, glândula submandibular, e nós fazemos a aplicação nessa glândula. A aplicação aqui até apresentando, né, como se fosse um frasco de medicação. Então, essa medicação ela é diluída, ela é preparada, e no caso da cialorreia, tem a fotinho da glândula. A gente vai colocando a imagem aí, aplica a toxina para poder... Para poder diminuir a produção da saliva. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai levar a uma atrofiazinha dessa glândula, então ela vai passar... Exatamente. Então, aqui na frente nós temos essa grande aqui, não é essa amarelinha, essa grande aqui, como se fosse a glândula parótida, é uma das glândulas que mais produzem. Ela e a submandibular são responsáveis aí por 80% da produção de saliva que nós temos ao longo do dia. E a aplicação é feita, para quem tem medo de agulha, não precisa ter, porque a agulha é bem pequenininha, a seringa bem pequena. É essa mesmo que usa para fazer a aplicação, é desse tamanho. É desse tamanho, com essa seringuinha. Então, é feito com um anestésico local e a gente injeta a medicação na glândula, levando a uma atrofia dessa glândula, é uma diminuição da produção da saliva. Com isso, o paciente passa a ter menos saliva, passa a ter aquele desconforto do extravasamento, o risco de broncoaspiração, porque como ele tem uma incoordenação para deglutir, se ele acumula muita saliva, essa saliva, na hora dessa incoordenação que ele tem que engolir, muitas vezes ela pode engasgar e pode ir para o pulmão, e é onde os pacientes têm um risco maior de broncoaspiração e de evoluir com pneumonia. Lembrando que uma das causas maiores de óbito no paciente com doença de Parkinson são as infecções pulmonares. Por essa aspiração. Por essa aspiração. Então, mais uma vez também, tem que se ter cuidado, pensando sempre na disfagia, eu não posso agravar o que o meu paciente já tem. É sempre aquele cuidado de fazer para melhorar e para promover qualidade de vida. Só para ter certeza, a indicação desse tipo de tratamento, da aplicação da toxina botulínica, por exemplo, é o neurologista que vai fazer? É o neurologista que vai fazer. Ou o paciente pode procurar por conta própria? Não, o neurologista vai indicar de acordo e o com paciente o tipo de vai reclamação procurar. que ele traz. Exatamente. No próximo bloco, a gente vai falar, então, da cirurgia que a gente prometeu. A doutora já explicou todas as alternativas para mostrar que a cirurgia talvez não seja a primeira delas. Isso. E a gente vai responder as perguntas que chegaram também dos nossos telespectadores. Antes de ir para o intervalo, um grande abraço a Elisângela Mendes, de Imbaú, no Paraná. Olá, Elisângela, boa tarde. Ela pede preces por toda a família. Eles moram em Reserva, no Paraná. O seu nome e o de todos eles já estão envolvidos na corrente ecumênica de orações. Também um abraço aos telespectadores lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nossa telespectadora assídua do Viver é Melhor, Rosária Francisca Peral, a ela e todos os familiares, as vibrações de paz da corrente ecumênica de orações, especialmente a Ezequiel Ferreira da Silva,
que está internado, passando por um desafio de saúde, mas recebe o amor de sua família e o amparo do médico celeste. A todos vocês, o nosso agradecimento pela audiência, participação. Viver Melhor vai para o intervalo, ligue para nós, participe também, você que ainda não registrou o seu nome para a corrente ecumênica de preces, e a gente já volta. E a gente vai começar agora a responder as perguntas, mas também falar sobre um tema que ficou para esse bloco. Doutora, por favor, no bloco anterior eu perguntei para a doutora sobre cirurgia. Ela falou, peraí, vamos deixar de lado um pouquinho e depois a gente fala dela. E isso foi para dar um aprendizado importante para a gente. A cirurgia não é a primeira opção. A gente tenta tudo o que a senhora explicou no bloco anterior, a gente tenta tudo isso antes da cirurgia, doutora? Exatamente. Muitas vezes, como existe muita informação hoje na internet, o paciente ele busca a cura. Como nós dissemos, a cura ela ainda não existe. Então, ele vê lá a cirurgia. Então, a cirurgia eu vou resolver os meus problemas. Não é bem assim. Então, a cirurgia não é o que nós vamos prescrever de imediato para o paciente. Então, cada paciente vai... A indicação de cirurgia de Parkinson para o paciente vai depender da condição clínica, da idade, do tipo de movimento que esse paciente apresenta, da intensidade de movimentos anormais que esse paciente apresenta. Então, essa avaliação ela é muito criteriosa e ela é muito individualizada. Então, não é porque o paciente tem doença de Parkinson que ele tem obrigatoriamente indicação e necessidade da cirurgia, né? Na realidade, a gente fala cirurgia porque é um procedimento invasivo, mas é um procedimento, é chamado de DBS, que é a sigla em inglês, Deep Brain Stimulation. Então, é uma estimulação profunda no cérebro. Então, o neurocirurgião, então é chamado de cirurgia porque esse paciente ele precisa ir para o pronto-socorro, ele precisa ir para um centro cirúrgico e lá é feita como se fosse toda uma cirurgia mesmo. Então, o neurocirurgião, que é o profissional habilitado para fazer essa cirurgia, ele vai implantar alguns eletrodos numa região profunda do cérebro, a depender dos sintomas clínicos que esse paciente apresenta, do tipo de movimentos que ele apresenta. Então, não é tudo igualzinho, cada paciente vai ter uma indicação precisa de um local no cérebro onde esse eletrodo precisa ficar estimulado. E esse eletrodo, ele tem uma conexão que passa por baixo da pele do paciente e nessa altura, mais ou menos, do peito, por baixo da pele, vai ficar uma plaquinha que é como se fosse o controlador ali. E o médico é que vai controlar a frequência com que esse estímulo vai chegar no cérebro do paciente. Esse controle ele é feito remotamente. Então, é só o médico, o neurocirurgião ou o neurologista envolvido na implantação do eletrodo é que vai ter essa habilitação para mexer e regular aqui qual intensidade ele quer dar ou se quer dar alguma intensidade. O resultado, ele atende a... O resultado, ele minimiza, ele reduz, ele melhora os sintomas motores da doença de Parkinson. Que os medicamentos e outras terapias, toxina não conseguiram mais dar resultado. Quando esses medicamentos já não surtiram tanto efeito, o paciente está evoluindo para um movimento muito... E o paciente tem uma boa condição clínica, muitas vezes a gente pode pensar e discutir com a família. É um procedimento invasivo, é um procedimento de risco. Então, precisa ser muito discutido com o paciente, com a família. Tem que ter acompanhamento rigoroso. Tem que ter um acompanhamento rigoroso, tem que ter colocado todos os prós e contras desse tratamento para a decisão ser conjunta. Médico, familiar e paciente e todo mundo achar a melhor abordagem para o paciente. Mas ela é algo que a gente não tinha há 20, 30 anos atrás. Então, já é um passo a mais no tratamento sintomático da doença de Parkinson. Bom, está explicado, doutora. Por favor, vamos nos sentar de novo para terminar a conversa, mas essa, inclusive, é uma lição importante, porque muitas vezes a gente quer uma solução rápida para um problema que exige uma demanda um pouco maior de esforço e de cuidado e que às vezes não é a cura, mas é um controle que pode ser feito. E na doença de Parkinson é exatamente essa condição que esse paciente e os familiares vão enfrentar. A gente vai responder agora as perguntas que chegaram aqui da nossa audiência. Eu vou começar pela dúvida da Silvana Maria, de São Paulo, capital. Silvana, muito obrigada pela sua participação. Ela conta que toda vez que pega um objeto, a mão treme muito, mas isso só acontece quando eu seguro algo. Pode ser um sinal do Parkinson? Como a gente falou lá no início, se o dela é de intenção, é só quando ela vai fazer algum movimento, muito provavelmente esse tremor não é Parkinson.
Mas sempre que existe um tremor, é bom que ela consulte um neurologista, para ele poder fazer esse diferencial entre os tipos de tremores que nós temos. Mas, muito provavelmente, isso é algo benigno. Se for o tremor essencial, que a gente explicou, respondeu uma outra pergunta, inclusive, também no começo do programa, tem que tratar, doutora? Muitas vezes não, só se isso atrapalha na vida do paciente, na questão social. Muitas vezes o paciente fica incomodado, né? Porque todo mundo associa o tremor a Parkinson. Então, ele sabe que ele não tem Parkinson, mas o colega de trabalho, o vizinho, a comadre, tá vendo ele tremendo. Então, cria-se esse estigma, mas se for muito importante se atrapalhar a vida do paciente. Via de regra, o tremor essencial benigno, o paciente convive muito bem com ele, sem precisar de medicação. Obrigada, então, a Silvana pela pergunta. E agora, muito obrigada ao Gilvan, que mandou para a gente uma dúvida pelo WhatsApp. Ele escreve o seguinte: boa tarde, Gilvan. Tenho uma dúvida sobre o Parkinson. Eu tenho zumbido nos ouvidos desde os 16 anos de idade. Tomava o medicamento Sinarizina, indicado por receita médica na época. Hoje tenho 45 anos e em uma consulta recente o médico aconselhou a parar com esse medicamento pelo risco de causar a doença de Parkinson com o uso prolongado. Essa informação procede? Tentei tomar vários medicamentos diferentes com receita médica, mas sem sucesso. E vários médicos me informaram que essa doença, que é o zumbido nos ouvidos, não tem cura. A informação em relação à Sinarizina procede. Ela é um dos medicamentos que podem levar ao aparecimento de sintomas parkinsonianos. Isso não quer dizer que ele vai evoluir com doença de Parkinson, mas ele já tem aí um dos fatores que a gente sabe que pode levar. Então, não é uma medicação que a gente gosta de deixar por longos períodos. Então, realmente, o médico está certo quando ele tem esse cuidado de falar, olha, será que não dá para a gente trocar? Será que não dá para a gente, né? Mas deixando claro, não é porque ele toma que ele vai desenvolver. Mas é um medicamento que traz esse risco, sim. Exatamente. Bom, Gilvan, você está num período em que é muito desafiador, que é essa tentativa de encontrar algum remédio que te ajude a superar ou a conviver com o zumbido, que realmente não tem cura mesmo. Mas continue tentando, continue procurando um especialista, conte para ele das suas angústias. E o esforço e a perseverança com certeza vão levar você a um atendimento que consiga diminuir o seu mal-estar. Muito obrigada pela participação, Gilvan, e a todos que estavam hoje acompanhando o Viver é Melhor. E, doutora, muito obrigada pelas informações que nos trouxe também. Convite para que volte sempre ao nosso programa. Obrigada a você, obrigada aos telespectadores pela audiência. E é sempre muito bom levar informação a todos e estamos aqui à disposição. Agradecemos a nossa convidada, a doutora Simone, que é especialista no assunto, neurofisiologista clínica, que trouxe para a gente hoje orientações importantes sobre essa doença. Se você tiver outras dúvidas, pode entrar em contato com a gente. Sugestões de tema também, fique à vontade. Telefone, WhatsApp, aplicativo, e-mail, Twitter, Facebook, tudo à sua disposição para que você possa entrar em contato com a gente. Doutora, muito obrigada mais uma vez.